No meio da jornada, uma encruzilhada apareceu. Dois caminhos se estendem, mas só um é o meu. A larga estrada brilha, tentador e fácil de andar, mas ouço uma voz suave me chamar. Entro pela porta estreita, onde poucos vão passar. Caminho justo, sei que é o lugar. Amplo é o caminho que leva à perdição, mas escolho a estrada estreita, rumo à salvação. O mundo ao redor me oferece prazeres sem fim, mas sei que no caminho estreito encontro o que há para mim. Passo a passo, lutando contra a tentação. Com fé e esperança sigo a minha missão. Na pequena porta encontro a verdadeira paz, mesmo que poucos escolham esse caminho eficaz. Essas coisas farão sentido para alguns e não farão. Você quer ser curado. Estamos fazendo vai durar gerações. Não estou me sentindo muito Quem é de alguma Você? Estou aqui para pregar as boas novas do reino de Deus. Eu abri um caminho para as pessoas acessarem esse reino. Neste mundo, ossos ainda vão se partir. Corações ainda vão se partir. Mas no final, a luz vai vencer as trevas. O caminho estreito, tema da pregação de hoje, as consequências de se afastar de Deus. Jeremias capítulo 2, apostasia e idolatria. Em Jeremias capítulo 2, o profeta denuncia a infidelidade de Israel a Deus. Ele usa metáforas e imagens poderosas para descrever como Israel abandonou o Senhor e se voltou para deuses estrangeiros, se voltou para ídolos. Jeremias adverte o povo sobre as consequências da sua apostasia e idolatria. Essa foi a primeira profecia de Jeremias, quando ele ainda era muito jovem, por volta do ano 627 a.C. Deus o havia capacitado e encorajado, como descrito no capítulo 1. O capítulo 2 é apresentado na forma de um processo judicial movido por Deus contra o seu povo. Parece um documento legal baseado na aliança do Monte Sinai que os israelitas haviam quebrado. A gente vai perceber, meus irmãos, ao longo do capítulo, com a leitura dos versículos, que realmente parece uma petição inicial, uma peça processual que o Eterno formula acusando o povo de o abandonar sem motivos. Na aliança firmada por intermédio de Moisés, ficou estabelecido que o povo usufruiria das bênçãos de Deus, do favor, da proteção, desde que se mantivessem fiéis e submissos ao Criador, reconhecendo-o como o único Senhor. Eles deveriam andar em obediência às leis de Deus, com reverente temor, depositando nele a fé, o amor e a confiança. Vamos relembrar a aliança firmada no Monte Sinai, a primeira aliança. Façamos a leitura de Êxodo 19, do 5 ao 8. Foi um pouco antes deles receberem a lei, os 10 mandamentos. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Deus falando para Moisés. Versículo 7. Moisés voltou
convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia lhe mandado falar. O povo todo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Então aqui, meus irmãos, Deus estava firmando com eles aquela aliança. Eles seriam um povo exclusivo, tesouro pessoal dentre todas as nações da terra. Seriam um reino de sacerdotes e uma nação santa. Porém, a gente percebe que quando teve aquele episódio do bezerro de ouro, somente a tribo de Levi foi chamada ao sacerdócio, porque a tribo de Levi foi a que mais se afastou daquele pecado. Portanto, aquela aliança já havia sido, de certa forma, né, havia sofrido uma mancha, um dano. Mas o que a gente vai perceber é que chega um momento que eles efetivamente quebram a aliança, abandonam a Deus. Vamos ler também um trecho aqui de Êxodo 24, versículos 3 a 8. Então, Êxodo 19, que nós lemos, foi um pouco antes deles receberem as tábuas da lei e as demais leis que nós vemos nos capítulos 21, 22 e 23. E agora a gente vai ler um trechinho aqui do capítulo 24 de Êxodo, também a respeito da aliança sendo devidamente formalizada. Quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhes todas as palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam uníssono, ou seja, em uma só voz, unanimemente: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Moisés, então, escreveu tudo o que o Senhor dissera. Na manhã seguinte, Moisés levantou-se, construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedra, representando as 12 tribos de Israel. Em seguida enviou jovens israelitas que ofereceram holocaustos e novilhos como sacrifícios de comunhão ao Senhor. Moisés colocou metade do sangue em tigelas e a outra metade derramou sobre o altar. Em seguida leu o livro da aliança para o povo, e eles disseram: faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Depois Moisés aspergiu sangue sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Então aqui nós vemos a formalização da primeira aliança, e nós percebemos que a primeira aliança também foi celebrada com sangue. E isso é dito no Novo Testamento. O escritor do livro de Hebreus fala em Hebreus 9:18. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, mostrando a seriedade, a relevância daquele pacto. A partir do momento, meus irmãos, que o povo abandona a Deus, eles deixam de fazer parte daquele pacto, deixam de fazer parte daquela aliança, se tornam como ovelhas perdidas, sem pastor, sem rumo e sem esperança. E ao contrário do que algumas pessoas pensam erroneamente, mesmo na nova aliança, existe a possibilidade da pessoa ser excluída da graça de Deus concedida a nós por meio de Jesus. Isso nós vemos em inúmeras passagens da Bíblia do Novo Testamento. Por exemplo, Hebreus 12:15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Isso acontece, meus irmãos, infelizmente, nas congregações da igreja, da verdadeira igreja de Deus. Às vezes pode brotar uma contenda, uma raiz
de amargura, pode ser plantada também uma falsa doutrina que acaba causando perturbação, contaminando a muitos e derrubando muitos irmãos. Quantas vezes já não teve interferência de seitas do judaísmo messiânico, entre outras seitas que se infiltraram em nosso meio, trazendo perturbação, fermentação, contaminação, fazendo com que muitos fossem excluídos da graça de Deus. É claro que o sacrifício de Jesus foi plenamente eficaz, mas não quer dizer que o sangue de Jesus vai lavar, remir e cobrir aquela pessoa que abandona a Deus e a Jesus, aquela pessoa que se desvia, que passa a andar pelo caminho da perdição. Por isso nós temos que ter cuidado. 2 Coríntios 6:1, o apóstolo Paulo dizendo àquela igreja: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para que não recebam em vão a graça de Deus. Hebreus 10:29, outra passagem da Nova Aliança. Quão mais severo castigo julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Então nós estamos percebendo que o capítulo de Jeremias, capítulo 2 de Jeremias, vai falar daquelas pessoas que quebraram o pacto firmado com Deus na época de Moisés. Porém, na nova aliança, a pessoa também pode ser excluída da graça de Deus. Os apóstatas não encontrarão alívio, propósito ou refrigério em lugar algum. Não há nada fora da verdadeira igreja, exceto ilusão, vaidade, ostentação e cobiça que levam à morte. Não há nada lá fora, meus irmãos. Satanás e seus anjos estão trabalhando intensamente para destruir a igreja de Deus, muitas vezes de forma sutil, ou seja, que não é de fácil percepção. Às vezes o inimigo pode colocar uma falsa doutrina, pode trazer algo ilusório que acaba fazendo com que pessoas se encantem por aquilo. Estou trazendo aqui uma verdade superior, uma coisa nova. O ser humano tem que tomar cuidado. A inclinação da nossa carne ela é ruim, ela é má. O ser humano ele gosta de ouvir coisas mirabolantes. O ser humano gosta de ouvir soluções imediatas. Olha, se você for em tal lugar, aí sim você vai conseguir o emprego que você está almejando, a promoção. Se você seguir tal doutrina, aí sim você vai conseguir o casamento. Não, meus irmãos. A fonte é Deus por meio de Jesus, o sumo sacerdote, o único mediador entre Deus e os homens. Temos que tomar cuidado, meus irmãos, para não nos desviarmos, para não entrar em apostasia, para não ouvir falsas doutrinas, falsos profetas. Exatamente, irmão, em busca da redenção. Não é à toa que canais sensacionalistas brotam. Sim, esses vídeos sensacionalistas, com temas chamativos, atuais. É claro que isso vai atrair a grande massa, mas a verdade é que poucos serão escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. Nós precisamos nos manter no caminho estreito. Tem que tomar cuidado, meus irmãos, para não ir atrás de fábulas, de fantasias, de coisas mirabolantes, fantasiosas, se afastando assim do Deus vivo, saindo da verdadeira igreja. Tem que tomar muito cuidado.
Os apóstatas não encontrarão refrigério, não encontrarão alívio. O inimigo trabalha arduamente. Quem se afasta do Deus vivo e do Senhor Jesus cai no laço do diabo. Meus irmãos, o diabo trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. Ele não descansa, não dorme, ele não tira férias. Nós dormimos, nós sentimos cansaço, não temos condições, não temos estrutura para resistirmos sozinhos ao poder do maligno. Não podemos subestimar o poder das trevas. Mas alguém poderá dizer, na Bíblia está escrito, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Então podemos vencê-lo. Sim, mas no mesmo versículo de Tiago 4:7, antes está dito, portanto, submetam-se a Deus. O que a passagem está dizendo é, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Para permanecermos inabaláveis ante as investidas do inimigo, e muitas investidas são contra a nossa mente. A mente é o principal campo de batalha. Para ficarmos inabaláveis ante os ataques, as setas inflamadas do maligno, precisamos estar andando em reverente submissão e obediência a Deus e a Jesus. Jesus trouxe toda a palavra de Deus. É necessário que façamos parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Tem que tomar cuidado, tem pessoas que querem andar sozinhas. Não é assim, meus irmãos. O apóstolo João fala claramente, se temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica. 1 Coríntios 12:2, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então ele está comparando o nosso corpo, que é formado de muitos membros, o corpo de Cristo, que é a igreja, também é formada de muitos membros. Ninguém é igreja sozinho, ninguém é igreja se isolando. 1 Coríntios 12:27, ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Assim, mesmo quando estivermos dormindo, estaremos sob a proteção do guarda de Israel, que não dorme e está sempre alerta. Como diz o salmista no Salmo 121, que é um dos mais conhecidos, um dos mais recitados, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como a sombra que o protege, ele está à sua direita. Para desfrutarmos desta proteção, precisamos estar fazendo a vontade de Deus, andando nos passos de Jesus, fazendo parte da igreja. Tem que tomar cuidado, meus irmãos. A apostasia, ela está atingindo muitas pessoas. Isso está trazendo uma grande preocupação para a igreja. Muitos estão caindo no laço do diabo. Ele é como um leão, rugindo ao derredor, vendo o que ele poderá tragar. Feita esta introdução, vamos ao estudo do capítulo 2 de Jeremias. Vamos fazer um estudo versículo a versículo. O capítulo é um tanto quanto extenso, mas o que a gente vai fazer? O capítulo inteiro, ele tem 37 versículos. Então, minha proposta é nós estudarmos até o 17, que são os principais, e depois pegar mais uns 2 ou 3 versículos para fazer a conclusão. Porque com isso a gente vai conseguir extrair
as lições mais importantes e relevantes. Então vamos lá para o capítulo 2 de Jeremias. Primeira profecia dele, hein? A palavra do Senhor veio a mim. Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Eu me lembro de sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Por vezes, Israel é apresentada como uma jovem noiva, como nós vemos em Ezequiel 16:8, Oséias 2:20, Joel 1:8. Se bem que em Oséias, Israel estava sendo apresentada como infiel. Tanto que Deus diz para Oséias se casar com uma mulher adúltera para que Oséias pudesse sentir aquilo que Deus estava sentindo. Deus estava se sentindo traído por Israel, especialmente naquela época pelas 10 tribos do norte. Então Deus fala para Oséias: você vai se casar com uma mulher adúltera para você entender o que eu estou passando com este povo. O povo estava em adultério espiritual. Tinham voltado as costas para o Senhor e estavam servindo a ídolos inúteis. Tudo que a gente coloca no lugar de Deus, tudo que a gente dá mais importância, são ídolos que nós formamos. A aliança que Deus fez com os israelitas no Monte Sinai é representada aqui no versículo 2 sob a metáfora de um contrato de casamento. E a idolatria se configura em adultério espiritual. Tem que tomar muito cuidado para não colocar outras coisas no lugar que pertence a Deus, porque Deus está em primeiro lugar. Ele é o nosso ajudador, auxílio sempre presente na adversidade. A gente tem que depositar a nossa confiança nele, meus irmãos. Eu estava vendo na semana passada um vídeo a respeito da situação da Inglaterra. A apostasia na Inglaterra está terrível. Sobraram bem poucos cristãos lá. Na verdade, isso está acontecendo em toda a Europa. O Brasil não está numa situação tão calamitosa quanto a Europa, mas nós temos que tomar cuidado. A nova era também invadindo. Muitas pessoas, né? Muitas pessoas dessa nova geração Z, estão mais apegadas a esse lado do esoterismo, abandonando a Deus, se apegando a superstições, a esoterismo, a nova era, tantas coisas que realmente não têm sentido. Vamos para o versículo 3. Israel era santo para o Senhor, os primeiros frutos de sua colheita. Todos os que o devoravam eram considerados culpados, e a desgraça os alcançava, declara o Senhor. Portanto, aquele povo pertencia exclusivamente ao Senhor, tal como os primeiros frutos eram de propriedade exclusiva dos sacerdotes, conforme Números 18:13. Todos que lhes causavam danos eram punidos pelo Senhor. Deus está enumerando aqui os seus favores e reprovando a ingratidão dos israelitas. Ele está formulando a peça acusatória, relembrando, olha, Israel era santo para o Senhor, como os primeiros frutos de sua colheita. Aqueles que lhes causavam danos eram considerados culpados, eram punidos. A desgraça os alcançava. Deus concedia favor e proteção a eles, mas eles estavam sendo ingratos. Versículo 4. Ouçam a palavra do Senhor, ó comunidade de Jacó, todos os clãs da comunidade de Israel. Olha que interessante aqui, meus irmãos. Deus não dirige a mensagem apenas para Judá. E nessa época só tinha Judá. Então, geralmente, ele iria dirigir para Judá e Jerusalém, porque a tribo do norte já tinha sido levada cativa há muito tempo.
mas ele se refere à comunidade de Jacó, relembrando ao povo do pacto feito lá atrás com as 12 tribos e destacando a abrangência e a urgência da mensagem. As 10 tribos do norte já haviam sido levadas cativas há aproximadamente 100 anos, em 722 a.C. Essa profecia foi por volta de 627. Além de lembrá-los da época que eram um reino unido, Deus os está alertando para não terem o mesmo destino das tribos do norte. Então isso aqui é um forte alerta. Ouçam a palavra do Senhor, ó comunidade de Jacó. As 12 tribos são 12 filhos de Jacó, das quais 10 já tinham sido levadas cativas pela Síria. Todos os clãs da comunidade de Israel. Tinha restado somente Judá e Benjamim dentro de Judá. Mas mesmo assim, eles não ouviam. Versículo 5. Assim diz o Senhor: que falta os seus antepassados encontraram em mim, para que me deixassem e se afastassem de mim. Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. A nossa sociedade, meus irmãos, não está seguindo ídolos sem valor, não está fazendo do dinheiro o Senhor, da carreira um ídolo, não está fazendo de pessoas, de artistas, de tantas coisas, futebol. Quantos ídolos as pessoas não estão levantando para si mesmas, para a própria condenação? Isso pode ser dito para as pessoas dos dias de hoje, que as pessoas estão seguindo ídolos sem valor, tornando-se elas próprias sem valor. Aqui Deus está fazendo uma pergunta retórica, demonstrando que ele não cometeu qualquer falta ou injustiça contra eles, contra aquele povo. O povo é desafiado a refletir sobre a razão de seu afastamento. Estava claro que não havia base legítima para a infidelidade deles. O povo havia se afastado de forma voluntária, apesar da bondade de Deus. O que a Bíblia fala? Se aproximem de Deus, que ele se aproximará de vós. Cabe a nós nos aproximarmos dele, desenvolvermos uma relação de intimidade, de confiança. Mas aquele povo tinha dado as costas, sem motivo. E Deus está demonstrando isso, que falta os seus antepassados encontraram em mim, para que me deixassem, se afastassem de mim. Então, na verdade, são as pessoas que não querem a Deus, que se afastam de Deus, que passam a seguir ídolos sem valor, ou seja, tudo aquilo que colocamos no lugar de Deus, ou que damos mais importância, ou que depositamos a nossa confiança quando deveríamos estar confiando no Senhor. Meus irmãos, a gente tem que pensar o que é a prioridade absoluta nas nossas vidas. Versículo 6. Eles não perguntaram: onde está o Senhor que nos trouxe do Egito e nos conduziu pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, terra de seca e de trevas, terra pela qual ninguém passa e onde ninguém vive? Deus está falando o seguinte: eu os conduzi por um lugar que seria humanamente impossível sobreviver. Eles viveram o sobrenatural de Deus. Precisamos refletir sobre a nossa própria gratidão e memória espiritual. Deus estava com eles nos momentos mais difíceis. Eles passaram pelo deserto, por uma terra árida, cheia de covas, terra de seca e de trevas, terra pela qual ninguém passa e onde ninguém vive. Então, como que eles sobreviveram em tais circunstâncias? Porque o favor de Deus, a presença de Deus estava com eles.
Em nenhum momento foram desamparados, pelo contrário, foram supridos com o maná do céu, com a água da rocha, com as codornizes, com a coluna de nuvem durante o dia, com a coluna de fogo durante a noite. Deuteronômio 29:5 diz: durante os 40 anos que os conduzi pelo deserto, disse ele, nem as suas roupas, nem as suas sandálias dos pés se gastaram. Olha o sobrenatural de Deus, o carinho de Deus, o zelo do Senhor pelo seu povo. Mas foram ingratos. Versículo 7. Eu trouxe vocês a uma terra fértil, para que comessem dos seus frutos e dos seus bons produtos. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra, tornaram a minha herança repugnante. A terra que deveria ser reflexo da graça de Deus para com eles, havia sido profanada por seus muitos pecados. Quantos hoje vamos trazer isso para o dia de hoje? Vamos trazer isso para a nossa realidade. Quantos hoje não profanam o sangue da nova aliança, transformando a graça de Deus em Cristo em libertinagem? Quantos não se dizem cristãos, mas dão pior testemunho do que alguns ímpios? Eu já vi, meus irmãos, comerciante falando: eu não vendo fiado para crente. Eu já vi ímpios com medo de fazer negócio com crente. E o pior é que essa semana, meus irmãos, essa semana eu tive problema para fechar um contrato com uma pessoa que se dizia cristã. A pessoa teve um comportamento totalmente inadequado, tentou agir com engano. Por isso fica a pergunta, né? Quantos hoje não profanam, não a terra prometida, mas o sangue que inaugurou a nova aliança, transformando a graça de Deus em libertinagem, em carta branca para cometer pecados terríveis. Se dizem cristãos, mas acabam dando um testemunho pior do que muitos ímpios, envergonhando a Deus e a Jesus. Quantas pessoas que têm uma visão bastante negativa a respeito dos crentes por conta de maus testemunhos, por conta de pastores que acabaram enganando as pessoas, extorquindo, dando golpe. Seja bem-vindo, irmão Flávio, canal do Evangelista Flávio. Vamos agora para o versículo 8. Os sacerdotes não perguntaram pelo Senhor. Os intérpretes da lei não me conheciam. E os líderes do povo se rebelaram contra mim. Os profetas profetizavam em nome de Baal, seguindo deuses inúteis. Aqui no verso 8, são identificados 4 grupos. Todos haviam se tornado igualmente inúteis. Os sacerdotes, os escribas, que eram intérpretes da lei, os líderes civis e religiosos e também os profetas. Isso retrata a total decadência daquela sociedade. Podemos citar uma passagem de Isaías a respeito dos profetas. Isaías 30, 9 e 10. Esse povo é rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem saber da instrução do Senhor. Eles dizem aos videntes: não tenham mais visões, e aos profetas: não nos revelem o que é certo. Falem-nos coisas agradáveis. Profetizem ilusões. Não é isso que está acontecendo hoje? Em praticamente todo o sistema religioso? Não tenham mais visões. Não nos revelem o que é certo. Falem para nós coisas agradáveis, amenidades. Profetizem ilusões, falem apenas de bênção, de teologia da prosperidade. Não queremos mais evangelistas,
queremos coaches. Tira os evangelistas, coloca os coaches da prosperidade. Não é assim, meus irmãos. A irmã Luzia Moura, tenho muitos amigos ingleses, isso machuca demais. A situação da Inglaterra está terrível, meus irmãos. O grau de apostasia, daqui a pouco não vai mais ter cristão na Inglaterra. Ó, irmão Elias Scarinci, seja bem-vindo, irmão Elias Scarinci. Ele colocou, depois de tanto tempo, você ainda está firme e forte na palavra de Deus, na terra plana. Só exemplo você tem para nós. Obrigado por ter me ajudado naquele tempo. Amém, irmão. Seja bem-vindo. Sinta-se acolhido. Que bacana ver os irmãos das antigas, né? Isso que a gente precisa. Retomar o primeiro amor. Exatamente, irmão Flávio. A verdade se tornou ofensiva e a mentira virou a principal mensagem. Infelizmente está assim. E olha que Isaías profetizou isso há mais ou menos 2.600 anos. Não nos revele o que é certo. Agora não pode pregar contra o pecado. Tem que ser a Bíblia inclusiva agora. Tudo pode. A Igreja Anglicana da Inglaterra, né? Está realizando casamento entre pessoas do mesmo sexo, o que vai contra a palavra de Deus. Se as pessoas querem fazer isso, a sociedade autoriza. O que nós estamos falando é da igreja, meus irmãos. Como que a igreja pode acolher aquilo que Deus considera como pecado? Muitas coisas estão levando as pessoas à perdição. Pessoas que só querem ouvir amenidades, só querem ter o ego massageado. Profetizem ilusões. É isso que elas estão buscando. Elas estão buscando ilusões. Porém, quando Jesus voltar, aí sim elas vão se deparar com a realidade. Imagina você ouvir de Jesus: aparte-se de mim, não te conheço. O seu lugar é o lago de fogo, preparado para Satanás e seus anjos. O irmão Thompson mencionou o islamismo tomando conta da Europa. Eu comecei a entender que isso é um dos menores males. Sabe por quê? Porque os europeus, eles não estão se convertendo ao islamismo. Eles estão se tornando ateus ou esotéricos. Ou aquele catolicismo, doutrina, né, do anticristo. O islamismo, embora seja uma falsa religião, embora não exista salvação no islamismo, se não for o radical, pelo menos é naquele formato de família patriarcal. Eu tô achando que o Islã tá menos pior do que a condição dos europeus, meus irmãos, por incrível que pareça. Porque assim, eles não estão se convertendo ao Islã, eles estão simplesmente apostatando. Estão se tornando piores de tão grave que está a situação lá. Versículo 9 aqui de Jeremias 2, vamos prosseguir. Por isso, eu ainda faço denúncias contra vocês, diz o Senhor, e farei denúncias contra os seus descendentes. Lembra no começo da live que nós falamos que isso era como uma peça processual contra aquele povo? Um documento legal? Deus está formulando denúncias contra eles e contra os seus descendentes. As denúncias apresentadas por Deus ganham um contorno de acusações feitas em um tribunal de justiça. É como se o povo estivesse na cadeira do réu e Deus fazendo as acusações no tribunal de justiça. Deus está tipificando os crimes por eles cometidos. Tipificar no direito penal é enquadrar aquela conduta a um tipo específico de crime. E a gente já vai ver o enquadramento mais para frente. A passagem também fala sobre denúncias contra os descendentes.
As ações de uma geração têm impacto sobre as próximas. Por isso que Deus deu a seguinte direção para o seu povo. Depois daquele versículo que é o Shamá, Deuteronômio 6, do 6 ao 9, que todas estas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos, ou seja, aos descendentes. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa, ou seja, haja de acordo com essas palavras, medite nestas palavras. Prender na testa é meditar sobre a lei de Deus, sobre as palavras. Amarrar nos braços é agir em conformidade. Versículo 9. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Trata-se da responsabilidade intergeracional de instruir os filhos na palavra e no temor do Senhor. Todo cristão tem a obrigação de instruir os filhos desta forma. Agora, o que está acontecendo? O jovem ou a jovem vão para a faculdade e logo nos primeiros meses já estão totalmente apostatados, já estão transformados. E os pais falam, nossa, mas o que está acontecendo? Ele é comigo na igreja, é no culto aos domingos. Até parece que um culto que não tem nem 40 minutos, às vezes, de pregação da palavra, uma vez por semana, vai fazer frente à investida do maligno. A pessoa está lá na faculdade, não sei quantas horas por dia, só ouvindo coisas terríveis, né? Aquele marxismo cultural, só ouvindo praticamente doutrinas de demônios, né? Infelizmente, essa é a realidade. Porque marxismo é doutrina de demônio. E aí, é claro que a pessoa não tinha estrutura para suportar. Porque não é ouvir uma vez por semana a palavra. Vai lá, canta os louvores, o pastor prega 30, 40 minutos, pronto, vamos seguir a vida. O que Deus está falando é o seguinte: ensine-as com persistência a seus filhos o tempo todo. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. É com persistência, todos os dias. Escreva-as nos batentes das portas, em seus portões. A palavra ela tem que fazer parte da vida da criança, do jovem. Ela tem que crescer com essa instrução, de modo que ela se torne inabalável depois. Amém, irmão Jonas. Dentre minha rotina, busco me manter firme. Deus diante da minha geração. Essa geração é uma geração terrível, né, meus irmãos? Exatamente, irmão. Salmo 1. No andar, no conselho, na roda dos ímpios, dos zombadores, dos escarnecedores. A irmã Nagini colocou: o reitor da universidade onde eu estudava recebeu os calouros com um recado aos pais: não estranhem, agora aqui será a segunda casa de seus filhos. Misericórdia. O objetivo deles é doutrinar mesmo. O Estado não era assim antes, né? Agora o Estado ele fica com as crianças e com os jovens por muitos e muitos anos. Antes os pais instruíam os filhos, instruíam na profissão. Agora a criança ela passa, são muitos e muitos anos. Tem lá o ensino básico, o ensino médio, o ensino... Ela vai entrar na faculdade e ela já está com quase 20 anos. Ou seja, metade da vida quase com o Estado doutrinando. Por isso que tem que ter uma base muito sólida. Trata-se da responsabilidade intergeracional de instruir os filhos na palavra e no temor de Deus com persistência. Deus fala, ensine-as com persistência aos seus filhos. Principalmente em casa.
Vamos para os versículos 10 e 11. Atravessem o mar até o litoral de Chipre e vejam. Mandem observadores a Quedar e reparem de perto e vejam se alguma vez aconteceu algo assim. Alguma nação já trocou seus deuses? E eles nem sequer são deuses, mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Então aqui Deus faz a tipificação do crime deles. Chipre era uma ilha no Mediterrâneo e um símbolo das nações ocidentais. Ficava a oeste de Israel. Quedar ficava no extremo leste e era uma região habitada por tribos nômades árabes. Deus pede que Israel examine todo o horizonte geográfico ao redor deles, lhes desafiando a encontrar alguma nação que tenha trocado seus deuses. O crime de Judá não tinha paralelo nas nações pagãs ao seu redor. Estavam cometendo um crime sem precedentes. E hoje vemos pessoas trocando o Deus verdadeiro por crendices esotéricas como nova era, pedras e cristais, astrologia, numerologia, espiritismo, magia, feitiçaria, chakras e energia, não sei o que lá, energia Kundalini, projeção astral, superstições das mais variadas. A Europa está sofrendo com isso. O problema da Europa não é nem tanto o ateísmo. O problema é que eles estão acreditando em tudo. Eles estão acreditando no poder da lua, nas energias, no poder dos astros, no poder dos cristais, numerologia, Wicca, chakras, como que chama? Não sei o que lá, negócio de yoga. Então, assim, eles estão acreditando em tudo menos em Deus e em Jesus. A Europa está sofrendo com isso. O número de cristãos não para de cair na Inglaterra e em vários outros países onde chegou a reforma protestante. E onde não chegou a reforma protestante, mais no sul da Europa, Espanha, Portugal, os mais velhos estão naquele catolicismo, né, do Sacro Império Romano, do Anticristo, e os mais jovens não querem saber de nada. A irmã Luzia Moura está confirmando, olha. Verdade, irmão Gilberto. Ainda bem que essas amigas filhas de missionários estão firmes com Deus. Mando vídeos seus a elas, irmãozinho Gilberto e evangelista Flávio também. Amém, irmã. Graças a Deus elas estão firmes. Também, ó, em busca da redenção, misturam ufologia com espiritismo. Isso tá crescendo também, esse negócio de ufologia. Isso mesmo, irmã Graciela, estão crendo em tudo, menos no Deus Altíssimo. O cristianismo lá está fraquíssimo. E aqui a gente não pode deixar esfriar, a gente não pode cair nas mesmas armadilhas. A gente tem que olhar para lá como um alerta, a gente não pode cair nas mesmas armadilhas, a gente tem que estar firmado aqui nesse caminho estreito. Esse caminho estreito é a verdade. A igreja de Deus. E olha que Deus vai falar no versículo 12. Espantem-se diante disso, ó céus. Fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor, por essa troca que eles estavam fazendo do Deus da glória por deuses inúteis, que está acontecendo muito nas sociedades atuais. Os céus aqui, no versículo 12, estão sendo convocados como testemunhas diante deles. Lembra que nós falamos que era como uma peça processual, acusatória, diante de um tribunal? E Deus, o que Deus faz? Espantem-se diante disso, ó céus. Céus sendo convocados como testemunhas. Estão sendo personificados nesta passagem. Como nós já vimos em outras passagens, por exemplo, Deuteronômio 30, 19. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida,
para que vocês e os seus filhos vivam. Mas eles não haviam feito a escolha correta. E quando Deus diz, fiquem horrorizados e abismados, estes termos são fortes, transmitem um profundo choque e repulsa diante da conduta reprovável deles. Vamos agora para o versículo 13. O meu povo cometeu 2 crimes. Aqui Deus enquadrando a conduta. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram suas próprias cisternas. Cisternas rachadas que não retêm água. Então, cisterna é basicamente um reservatório de água. De modo que uma cisterna rachada não tem utilidade alguma, não tem serventia alguma. Os pagãos eram culpados de um crime, a idolatria. Mas o povo da aliança havia cometido 2. Abandonaram o único e verdadeiro Deus e passaram a servir a vários ídolos inúteis. As cisternas rachadas, elas podem ser metáforas também para os ídolos inúteis, que nós vemos lá em Salmo 115, do 4 ao 7. É claro que eles não se limitam somente a imagens, escultura, né? Mas isso aqui é um exemplo. O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, têm mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar, nem emitem som algum com a garganta. Além disso, as cisternas rachadas também podem fazer alusão ao socorro estrangeiro que Israel buscava nos assírios e nos egípcios, que seria totalmente inútil para barrar a invasão da Babilônia. Deus estava profetizando que eles teriam que se colocar sob o jugo de Nabucodonosor, que haveria a invasão babilônica. Porém, o que eles fizeram? Em vez de se submeterem a Deus, porque aqueles que se submeteram, eles ainda tiveram uma vida um tanto quanto digna na Babilônia. Por exemplo, Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque, Abidnego, entre outros jovens tementes a Deus, o próprio profeta Ezequiel. Ezequiel também foi levado para o cativeiro babilônico. Mas o povo, em geral, ao invés de se submeter, e as autoridades, o rei, não, foram buscar auxílio em cisternas rachadas, foram buscar auxílio nos assírios e nos egípcios, mas que eles seriam, dentro de alguns anos, eles seriam derrotados pela Babilônia. Sejam bem-vindos todos os irmãos. Vou pedir, se alguém esqueceu do like, para deixar o like, que isso nos ajuda, tá? A ganhar mais relevância. E quem é novo no canal, meus irmãos, façam o estudo do discipulado. Vou pedir para os moderadores colocarem o estudo da sã doutrina. Vocês podem encontrar o discipulado no site da Igreja de Deus, www.igrejadedeus.com.br. Então tá aqui, olha, igrejadedeus.com.br, muito fácil de lembrar. E vai abrir no discipulado, que é o estudo da sã doutrina. Então não deixem, meus irmãos, de fazer esse estudo para que vocês tenham a compreensão correta dos pontos de fé, das Sagradas Escrituras, do Novo Testamento. E aí vocês vão ouvindo. Vocês podem ouvir em áudio ou em vídeo do YouTube. Tem do 1 até o 112. Podem ouvindo aos poucos. E dá para ouvir, assim, ó, de repente a pessoa está fazendo um trabalho em casa, lavando louça, lavando roupa, vai ouvindo o discipulado.
Tá almoçando, de repente, vai ouvindo o discipulado. Tá dirigindo, vai ouvindo o discipulado. Tem muitos irmãos que ouviram várias vezes fazendo atividades que não precisava de muita concentração. É claro que tem trabalho que não dá, né? Se precisa de muita concentração, mas tem várias atividades que a gente faz durante o dia que dá para fazer ouvindo o discipulado. Então não deixam de fazer, o irmão Flávio está colocando o link também, o irmão Thompson. E também quem é novo no canal, a gente recomenda fortemente na aba playlist as séries Luz na Escuridão e Revelando o Apocalipse. Tá bom, meus irmãos? Façam esses estudos que vocês vão crescer imensamente em conhecimento, em entendimento bíblico e correto. Prosseguindo aqui, então a gente estava falando, né, que eles tinham trocado Deus e que eles cavaram as próprias cisternas rachadas que não retêm água, sendo que Deus é a fonte da água viva. O Espírito Santo é descrito pelo nosso Senhor Jesus como fonte de águas vivas. E foram atrás dos egípcios e dos assírios para tentar uma aliança de modo a fazer frente à Babilônia. Mas olha que interessante, o ministério profético de Jeremias iniciou-se no 13º ano do reinado do rei Josias de Judá, aproximadamente no ano 627 a.C. A gente tem mais ou menos essa referência no próprio capítulo 1 de Jeremias. A queda da cidade de Nínive, que era a capital do Império Assírio, ocorreu em 612 a.C. Como é antes de Cristo, a gente conta o tempo de trás para frente, né? Então, 15 anos depois dessa profecia, caiu o Império Assírio. Esta batalha foi liderada por uma coalizão entre os babilônios e os medos, resultando na destruição de Nínive e no colapso do Império Assírio. E depois de mais alguns anos, de mais ou menos 7 anos, em 605 a.C., os egípcios foram derrotados na Batalha de Carquemes. Nabucodonosor II, então príncipe herdeiro da Babilônia, comandou suas forças contra o faraó Neco II do Egito. E esta vitória consolidou o poder babilônico na região e garantiu o controle da Babilônia sobre os territórios que anteriormente eram controlados pelo Egito e pela Assíria. Vocês podem perceber, olha, se a pessoa abandona Deus, não adianta buscar auxílio em outro lugar. Como diz o salmista, Salmo 121, 2, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então eles foram buscar socorro em duas supostas superpotências. Mas Deus já havia decretado a derrota delas. Então não adianta. Não adianta a pessoa abandonar a Deus e buscar auxílio em outro lugar, em homens, em crendices, em superstições, em promessas, em magia, em feitiçaria. Não adianta. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E Salmo 20, versos 7 e 8. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. A confiança tem que estar no Criador dos céus e da terra e no nosso sumo sacerdote, que faz a mediação entre Deus e os homens, no Senhor Jesus. Com Deus eles derrotaram a superpotência de Jericó, caíram aquelas muralhas, mas sem Deus não puderam fazer frente ao vilarejo de Ai. Saíram correndo. O mesmo ocorre em nossas vidas. Somente Deus pode derrubar os gigantes que aparecem em nossos caminhos, se de fato estivermos apegados a Ele por meio de nosso Senhor Jesus.
Nos últimos dias eu estava orando a respeito de um negócio, né, secular, a respeito do fechamento de um contrato e pedindo para Deus colocar que eu pudesse fazer o negócio certo, o negócio correto. E a primeira tentativa deu errado. Na hora de firmar o contrato, a pessoa desistiu, a pessoa deu errado, meus irmãos. E aí eu percebi que foi um grande livramento da parte do Eterno. E agora apareceu uma oportunidade melhor, superior. Então, glória a Deus, porque é tão bom quando a gente está nos caminhos do Senhor. Quando a coisa não acontece, a gente sabe que foi um livramento de Deus, que foi melhor. E a gente está lá pedindo, apresentando, consagrando a Ele os nossos planos. Mas sempre pedindo que seja feita a vontade dEle, que se não for bom para nós, que não aconteça. Se não for da vontade dEle, que não aconteça. Para que Ele nos direcione para o caminho correto. De modo que a gente não fica à deriva. De modo que a gente está sob a proteção, sob a bússola de Deus. Tem que ser dessa forma. Senão, como que nós vamos derrubar os gigantes que aparecem em nossos caminhos, que são maiores do que nós? Isso somente é possível se estivermos apegados a Deus por meio de nosso Senhor Jesus. Vamos seguir aqui, versículos 14 e 15. Acaso é Israel escravo, escravo de nascimento? Por que foi então que se tornou presa de leões que rugem e urram contra ela? Arrasam a sua terra, queimaram as suas cidades e as deixaram desabitadas. Vamos interpretar aqui da forma correta essa passagem. Deus está questionando se eles por acaso são escravos de nascimento que são entregues. Israel era filho, povo escolhido e peculiar de Deus. Assim sendo, para que seria entregue como presa a seus inimigos? Em Êxodo 4, 22 está escrito: Israel é meu filho, meu primogênito. É claro que primogênito no sentido de primazia, no sentido de exaltação. Israel não é a primeira nação da terra, mas ele é considerado filho primogênito. É como se Deus estivesse dizendo: Israel não é o meu filho? Não é meu povo particular? Então por que o Eterno o tratou como um escravo comum e o entregou ao poder de senhores tirânicos? Por que foi permitido que eles fossem humilhados, que as suas cidades fossem devastadas? Por que Deus permitiu que a terra deles fosse arrasada, que suas cidades fossem queimadas? Por que aconteceu isso? O sentido é o seguinte, que vale para nós, que vale para as nossas vidas. O sentido é que Deus redimiu Israel da escravidão do Egito e o adotou como seu filho, de modo que a opressão que ele agora sofreria nas mãos dos inimigos estrangeiros não era devido à sua condição primitiva, mas sim em razão dos seus próprios pecados, dos quais a escravidão é consequência. A gente tem que refletir nisso. O mesmo ocorre com um crente apostatado. Vamos pensar no crente que depois apostatou. Acontece o seguinte: ele era escravo do pecado, escravo dos anseios, dos desejos da carne. Aí ele foi resgatado e libertado por Cristo. Se fez participante do Espírito Santo, se tornou membro da igreja, experimentou os dons celestiais, mas pode voltar à escravidão se abandonar a fé.
nesse caso, a situação fica ainda pior do que era antes. Então, muito parecido com o que aconteceu com Israel. Entendo esse paralelo, meus irmãos. Israel era escravo no Egito. Deus os resgatou por intermédio de Moisés. Os adotou como filhos, porém, eles abandonaram a Deus e voltaram à condição de escravidão dos assírios, dos babilônios. A mesma coisa com o crente. O crente era escravo do pecado, dos desejos, das concupiscências da carne. Foi resgatado por Deus por intermédio de Jesus. Foi liberto por Cristo. Mas pode voltar à escravidão se abandonar a fé, de modo que a situação ficará pior do que era antes. E o apóstolo Pedro descreve tal situação da seguinte forma, e é uma descrição terrível. 2 Pedro 2, do 19 ao 22. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. O homem é escravo daquilo que o domina. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão voltou ao seu vômito, e ainda a porca lavada voltou-se a revolver-se na lama. Esse é o estado do apóstata, daquele que abandona, volta as costas para Deus, para Jesus, para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, que nunca tivessem conhecido a verdadeira igreja de Deus. É como um cão que volta ao vômito, é como a porca lavada que volta a rolar na lama, segundo as palavras do apóstolo Pedro. A gente tem que tomar muito cuidado, meus irmãos. Não deixa que essas falsas doutrinas os enganem. Não deixem que essas falsas promessas, cuidado com as ilusões, cuidado com as facilidades, cuidado com a hipergraça, cuidado com as seitas do judaísmo messiânico. Que eles aparecem, que toda aquela vestimenta, o talit, o kippah e aquelas músicas maravilhosas e leva um monte de gente. E aí tem a turma da hipergraça, aí tem os coaches, e tem a turma da super libertação. E, nossa, tem cada coisa, meus irmãos. Tomem cuidado, permaneçam firmados na rocha. Versículo 16. Até mesmo os homens de Mênfis e de Táfnis raparam o seu crânio. Mênfis e Táfnis eram cidades importantes no Egito. Durante a época de Jeremias, Judá frequentemente buscava alianças com o Egito para proteção contra outras ameaças, especialmente do Império Babilônico, como nós já falamos. Contudo, acabariam humilhados por eles. A expressão rapar o seu crânio significa que os egípcios infligiriam grande dano ou severa humilhação ao povo de Judá. Que eles ou seriam traídos pelo Egito ou humilhados. Deus está lembrando o povo que confiar em outras nações, em vez de confiar nele, os estava levando à sua própria destruição e sofrimento. Assim acontece com os homens que desprezam a Deus e que buscam apenas soluções terrenas sem consultar o Senhor. Lembra do Provérbios 16?
Provérbios 16. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua, de Deus vem a última palavra. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito, ou seja, as intenções. Consagre ao Senhor, apresente ao Senhor tudo o que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. Então apresenta antes a Deus. Inclusive pede para dar errado se não for da vontade dele, se aquilo não for algo positivo em suas vidas. Às vezes a gente quer muito uma coisa, mas não é o que Deus tem para nós. Tem que tomar cuidado. Versículo 17, que é o último na sequência. A gente fez uma sequência do 1 ao 17, hein, meus irmãos? E depois a gente vai comentar mais 2 para ter uma melhor conclusão aqui deste capítulo. Não foi você mesma a responsável pelo que lhe aconteceu ao abandonar o Senhor, o seu Deus? Ou seja, Deus não abandona o seu povo. São as pessoas que deixam, que começam a esfriar, que começam a seguir outras coisas. Deus está fazendo uma pergunta retórica ao povo de Judá, afirmando que eles mesmos são responsáveis pelo desastre, pela tragédia que lhes sobreveio. Adotaram práticas pagãs e firmaram alianças políticas com os ímpios, que acabaram levando a sua desgraça, e também abandonaram os mandamentos de Deus. A gente vê claramente no livro de Jeremias que eles não estavam mais guardando os mandamentos, que eles iam no templo, só que eles acabaram considerando o templo como se fosse um amuleto. Este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas na verdade não guardavam as leis de Deus, os mandamentos, não defendiam a causa dos órfãos, das viúvas, praticavam a injustiça, praticavam o adultério, as mãos estavam cheias de sangue, praticavam a fraude e a corrupção, não faziam o que era justo. Essa é a realidade. Façamos agora a análise de mais 2 versículos deste capítulo para a gente concluir aqui do 19. O seu crime a castigará e a sua rebelião a repreenderá. Compreenda e veja como é mau e amargo abandonar o Senhor, o seu Deus, e não ter temor de mim, diz o soberano, o Senhor dos exércitos. Olha isso. Deus está mostrando como é mau e amargo abandoná-lo. Como é ruim não ter temor dele. Porque existem pessoas que praticam pecados de forma totalmente irreverente. Não tem vergonha, não tem temor, não tem medo das consequências. Praticam pecados como se não houvesse amanhã. Deixar a Deus é uma experiência amarga e decepcionante. As ações pecaminosas e a infidelidade não apenas desagradam a Deus, mas também trazem sofrimento, tristeza e amargura aos pecadores. A verdade é que os pecadores impenitentes é diferente do pecador arrependido, que quando tropeça, né, se ajoelha diante de Deus, pede perdão por meio de Jesus, chora pelo pecado, sabe que é pobre de espírito, sabe que é totalmente dependente da obra consumada pelo Senhor Jesus na cruz. O pecador arrependido, ele tem vergonha, né, das más inclinações. Ele fica mal quando ele peca, que nem Pedro, lembra quando Pedro negou Jesus, que ele chorou amargamente. Agora, o pecador impenitente, ele é totalmente irreverente. Não tem temor algum, não tem arrependimento. E aí ele vai colher tudo isso que ele está plantando. Veja como é mau e amargo abandonar o Senhor. Deixar a Deus é uma experiência amarga, decepcionante, frustrante. E o versículo 22. Mesmo que você se lave com soda
e com muito sabão a mancha da sua iniquidade permanecerá diante de mim, diz o soberano Senhor. O que isso significa? Não adianta querer limpar os nossos pecados com os nossos próprios recursos. Diante de Deus, os nossos pecados permanecem continuamente, até que sejam confessados e abandonados. Jesus pode nos lavar e nos redimir de toda a impureza. Mas está dito aqui que tem que ser confessado, né? 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então não adianta a pessoa com os próprios recursos querer, né, se lavar com soda, com muito sabão. Tem que abandonar os maus caminhos. Chegar ao arrependimento, porque aí ela vai receber o perdão e será purificada de toda injustiça pelos méritos de Jesus, pela graça de Deus que está em Cristo. Este estudo, meus irmãos, o irmão Flávio colocou uma coisa importante aqui. O caminho da apostasia é relativista da gravidade do pecado. A pessoa não consegue mais ver a gravidade de seu pecado e fica preso a ele. É verdade. A pessoa muitas vezes vai apostatando gradualmente e aí ela não consegue. Porque assim, o que o evangelho faz? O evangelho chega para o ímpio e coloca uma lente de aumento sobre aqueles pecados. Amplifica, né? Aquilo que a gente achava, né? Isso aqui todo mundo faz, isso aqui não tem problema, é assim mesmo, a sociedade é assim. Aquilo que o ímpio praticava como se fosse algo meio que normal, o evangelho de Cristo confronta ele de uma certa forma, revelando a santidade de Deus, a ira de Deus, o sacrifício de Jesus, o amor de Deus. E aquilo faz com que o pecado seja ressaltado. É como se tivesse colocado uma lente de aumento, um holofote. E o ímpio, ele percebe a sua real condição, de modo que ele entra em desespero. O que eu faço? Como a gente vê lá em Atos 2, naquele discurso do apóstolo Pedro. Que faremos então? Deixa eu pegar essa passagem. O evangelho, a verdadeira palavra, ela causa essa reação, né? Atos 2, 38, 37. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Então, o verdadeiro evangelho, ele confronta o pecador, ele deixa o pecador aflito, ele mostra para o pecador que aquela conduta é reprovável, que aquilo será objeto de... Se ele continuar naquele caminho, ele será condenado, ele será lançado no lago de fogo e enxofre, a ira de Deus recairá contra ele, que aquilo é reprovável diante dos santos olhos de Deus. A verdadeira pregação, ela causa medo, aflição, temor, de modo que a pessoa ela quer abandonar aquilo, né? Se ela é tocada pela palavra, exatamente, o irmão Flávio colocou, Deus é santo e busca adoradores em santidade, de modo que a pessoa ela vai querer se santificar. Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se. Se arrepender envolve mudar de atitude, envolve abandonar o erro, os maus caminhos, mudar de conduta, mudar de pensamento. Então tem uma transformação mental e tem uma transformação de atitude. Arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então Deus está chamando aquele povo ao arrependimento, porque eles não poderiam continuar daquela forma e escapar da santa ira de Deus que estava para recair sobre eles. Então esse estudo, meus irmãos, mostra
como é tolo rejeitar o Senhor. E Deus estava chamando eles de volta. Tanto que a gente vê no capítulo 4. Olha o capítulo 4, versículo 1. Se você voltar, ó Israel, volte para mim, diz o Senhor. Se você afastar para longe de minha vista os seus ídolos detestáveis e não se desviar. Mas o que Deus está falando? Volte para mim. Se você voltar, ó Israel, volte para mim, diz o Senhor. Então, esse é um alerta de Deus, é um chamado de Deus para que nos voltemos a Ele de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Ame ao Senhor. Primeiro e mais importante mandamento, ame ao Senhor de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. No hebraico tá, ame ao Senhor de todo o seu muito. Não tem nem como a gente traduzir literalmente para o português. No hebraico tá dessa forma, ame o Senhor de todo o seu muito, com tudo que você tem. Por isso que foi traduzido de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma. Que possamos nos voltar para Deus com toda a nossa... Que a gente possa entregar ofertas de Abel para Deus, meus irmãos. A irmã Pri colocou, o canal está rico em conteúdo, eu caí de paraquedas aqui. Então quem é novo, mais uma vez, 136 pessoas conosco. Se inscrevam no canal, ativa o sino, meus irmãos. A gente faz live. Às terças-feiras temos lives. Às quintas-feiras temos lives. Se inscrevam também no canal do Evangelista Flávio, que está aqui no chat, o nosso irmão Flávio, que faz lives às sextas-feiras à noite, aos sábados de manhã. É fundamental. Se inscrevam no canal do Evangelista Flávio. Quem não é inscrito aqui, se inscreva no canal O Caminho Estreito, ativa o sino e faça um estudo que tem. Entre na aba playlist, olha aqui. Na aba playlist vocês vão encontrar uma playlist sobre as profecias de Daniel. Importantíssimo. Vocês vão entender Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, 70 semanas de anos, Daniel 12, bem-aventurado o que chega até os 1335 dias. O que são esses 1335 dias? O que são as 70 semanas de Daniel 9? O que são as 2.300 tardes e manhã de Daniel 8, os reinos do mundo de Daniel 7. Assista essa playlist. Tem também a playlist importantíssima, Luz na Escuridão, para quem é novo. Então eu vou clicar aqui, Luz na Escuridão, vai ensinar o que é pregado equivocadamente no sistema religioso. O reino vindouro será na terra. Os salvos não irão morar no céu. Isso é... A Bíblia é a nossa única fonte de autoridade. Somente a Bíblia. O estado dos mortos. Quem morreu está em qual estado? O que acontece com quem morreu? Será que foi para o céu? Será que foi para o inferno? Ou será que, na verdade, está em um estado equivalente a um sono profundo? No Sheol, aguardando a primeira ou a segunda ressurreição? Tem o estado dos mortos, parte 2. Fala sobre a parábola do rico e do Lázaro. Fala sobre aquela visão de Elias e Moisés no monte, a transfiguração de Jesus. Explica essas passagens. Nós tratamos também a aniquilação dos condenados no lago de fogo. A alma não é imortal, como é pregado em quase todas as denominações. Jesus ressuscitou no sábado, na tarde do sábado, no final do sábado e não no domingo. Nós falamos sobre o verdadeiro batismo, que não é feito em títulos trinitários, mas sim em nome do Senhor Jesus, o único nome dado debaixo dos céus pelo qual possamos ser salvos. Falamos sobre animais imundos na nova aliança. Importantíssimo esse estudo. A verdade sobre o sábado, a necessidade da guarda do sábado na nova aliança, o quarto mandamento escrito pelo dedo de Deus. O que é a marca da besta? Quem é a segunda besta de Apocalipse 13? E sobre a não
existência, sobre a presciência de Deus a respeito de Jesus. E a série, meus irmãos, Revelando o Apocalipse. Também na aba playlist do canal são 28 lives explicando o livro do Apocalipse. Muita gente tem curiosidade para entender. E aqui, finalmente, vocês entenderão todo o livro de Apocalipse. Do capítulo 1, versículo 1, até o último versículo do capítulo final 22. Agora vamos para a conclusão aqui do estudo. E também vocês podem fazer parte, quem é novo, né? Pode fazer parte do grupo Telegram do canal. O link está aqui também na descrição e está sendo divulgado pelos moderadores. Que bom que a irmã foi recomendada assistir este canal. Tem muito conteúdo na aba playlist. Na aba vídeos também, na aba ao vivo. Aba comunidade. Tem muito conteúdo de alta relevância para nossa edificação e salvação. Vamos para a conclusão aqui. Esse estudo mostra como é tolo rejeitar o Senhor. Quem tem a fonte não precisa de mais nada. Se sentirmos que o nosso amor pelo Senhor e pelo seu povo está esfriando, devemos nos lembrar dos dias antigos, quando ele ardia e brilhava. Que zelo já tivemos e que gratidão por seu perdão e amor já sentimos. Essa lembrança pode estimular o coração desviado a desejar a reaproximação, para que possa desfrutar da fonte de águas vivas que Jesus nos oferece gratuitamente. Para finalizar, tenhamos isso em mente que o apóstolo João nos falou, 1 João 2, 24 e 25. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta promessa que ele nos fez, a vida eterna. Olha que promessa maravilhosa, a vida eterna no paraíso. Que possamos permanecer, meus irmãos, no Filho e no Pai, guardando aquilo que ouvimos desde o princípio. Até aqui, meus irmãos, não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas se ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a Deus e a Jesus. Amém. Meus amados irmãos, vou pedir para que cada um de vocês, ainda tem 130 pessoas conosco, para que cada um deixe pelo menos um comentário fixo, para que as pessoas queiram ouvir esta live, esta pregação e sejam alcançadas e tenham a chance da salvação. Então é fundamental que cada um de vocês que fazem parte da grande comissão de Cristo deixem um comentário e compartilhem. Fiquem todos na paz e na No meio da jornada, uma encruzilhada apareceu. Dois caminhos se estendem, mas só um é o meu. A larga estrada brilha, tentador e fácil de andar, mas ouço uma voz suave me chamar. Entro pela porta estreita, onde poucos vão passar. Caminho justo, sei que é o lugar. Amplo é o caminho que o leva à perdição, mas escolho a estrada estreita, rumo à salvação. O mundo ao redor me oferece prazeres sem fim, mas sei que no caminho estreito encontro o que há para mim. Passo a passo, lutando contra a tentação. Com fé e esperança sigo a minha missão. Na pequena porta encontro a verdadeira paz, mesmo que poucos escolham esse caminho eficaz. Essas coisas farão sentido para alguns e não farão.
Você quer ser curado. Estamos fazendo vai durar gerações. Não estou me sentindo muito Quem é de Você? Estou aqui para pregar as boas novas do reino de Deus. Eu abri um caminho para as pessoas acessarem esse reino. Neste mundo, ossos ainda vão se partir. Corações ainda vão se partir. Mas no final, a luz vai vencer as trevas.